Alô, alô, bom dia. Bom, hoje queria só fazer aqui, digamos que um resumo do que é que foi este ano das leituras, das minhas leituras. Porque alguns números também não fazem mal, convém sempre, digamos, ter uma ideia do que é que estamos a fazer. Em primeiro lugar, livros comprados em 2023, 159. Estiquei-me um bocadinho, é verdade. Já não acontecia há alguns anos. Livros lidos em 2023, cerca de 75. Tenho aqui os apontamentos, para não me esquecer. Livros comprados e não lidos são cerca de 84. Portanto, se não comprar mais nada em 2024, o que é mentira, já tenho o ano todo, digamos, literário todo preenchido. Agora, o investimento feito nestes livros lidos, não é no total, é naqueles que eu li, foi cerca de 1.700 euros. Portanto, é uma certa renda, é um investimento, mas que se nós virmos às vezes onde metemos o dinheiro em coisas tão parvas e sem sentido nenhum, se calhar faz sentido este investimento. Páginas lidas. Foram mais do que os livros, porque, quer dizer, posso ler 200 livros, forem todos 40 páginas, está tudo bem. Portanto, páginas lidas foram cerca de 19 mil páginas lidas, o que dá uma média de 52 páginas por dia. E em média cada livro tinha 254 páginas. O livro mais pequeno que eu li tinha 48, o maior tinha 740 páginas. Eu leio muitos livros de 400 e 500 páginas. Bom, agora, como é que se consegue fazer isto? Em primeiro lugar, tem que se gostar muito de livros e tem que se gostar muito de ler. Em segundo lugar, tem que se começar. Tem que se começar por algum sítio. Há alguns truques. Eu tenho um truque que uso, que é rapidamente quero ler 50 páginas, que é para ver se aquilo pega. E, portanto, se eu conseguir... Geralmente, quando eu consigo ler de enfiada 50 páginas, o livro pega. Quando eu não consigo, o livro não pega. Ainda ontem estava a tentar começar o primeiro livro do ano e é um tema que me interessa, política. É a história de um dissidente comunista no tempo da União Soviética, do Stalin e das purgas stalinistas. Portanto, é um assunto que me interessa, mas não pegou ainda. Foi guardado outra vez, há de ser para outra altura. Deixa lá ver qual é que eu pego para ser o primeiro do ano. Mas, tipicamente, eu tento fazer isso. Em segundo ponto importante para se conseguir ler esta quantidade de livros, é trocar as redes sociais e o tempo morto a ver tretas por isto. E, portanto, eu tipicamente acordo 6, 6 e tal, 6, 6 e meia, 7 no máximo, e começo a ler. Bebo um café e tal, aquelas rotinas matinais que todos nós, cada um tem as suas. Eu tenho basicamente 2 rotinas matinais, falta-me uma terceira. A primeira é um banho dentro de uma cuba de gelo, com 3, 4, 5 graus, logo para acordar e abrir a pestana. Depois é ler, se calhar 10, 20, 30, 40 páginas, aquilo que eu conseguir, até tipicamente para ir até às 8 da manhã, para depois começar-me a despachar. Portanto, falta uma terceira rotina, que é fazer as respirações do Wim Hof, que são cerca de 20 minutos, que ainda não consegui encaixar isto aqui. Já comecei, desisti, mas tenho que recomeçar. E digamos que cria-se rotinas. Isto são aquelas coisas todas que aqueles gurus, a maior parte deles a treta, que andam para aí, tens que te superar e, enfim, não vou dizer frases que eles dizem porque assim reconhecem logo quem é que são aqueles que eu acho que são um vómito. Há outros bons, mas outros são um vómito. Mas basicamente é a criação de hábitos. É um hábito. Eu pego num livro e começo a ler. Depois, de manhã, à hora do almoço, às vezes estou sozinho, também aproveito para ler. E à noite, ao final do dia, a Carla também vai tratar das coisas com a Inês, vai deitar a miúda e eu fico aqui um bocadinho, se calhar tenho meia hora ou uma hora, em que tipicamente estou a ler. Ou então estou a construir esta base de dados que ainda acho que ainda não vai a meio, e foram 1000 e tal livros este ano e que exige muito tempo para estar a carregá-la. Mas novamente também estou no universo dos livros e estou bem. É um universo que eu gosto. E portanto, basicamente, para se conseguir ler, não interessa se são 75, são 100, são 50, são 30, são 20, para se conseguir ler, temos que criar hábitos. Porque não criando esses hábitos, depois também acontece uma outra coisa, que é o nosso cérebro é mesmo, está formatado para criar hábitos. E, portanto,
Eu lembro quando eu comecei a ler, no início do ano, com mais regularidade, eu não conseguia ler mais do que um bocadito, se calhar 10 páginas de um livro principal, e depois tinha que ter 1 ou 2 livros mais simples, que eram os livros acessórios, para ir intercalando. E assim prolongar o tempo da leitura, porque cansava-me mais rapidamente. Hoje em dia já não me canso tão rapidamente e, portanto, basicamente eu leio um livro. Não preciso estar a ler 2 livros, porque passado talvez 2 meses vamos ganhando ritmo, portanto é preciso é começar. E ao ganhar ritmo, depois já não precisamos dessa muleta, que é estar a ler 2, 3, 4 livros, porque quem diz que lê 2, 3, 4 livros tem a ver com isso. Não tem assim tantos hábitos de leitura, de uma leitura tão regular, porque as suas ligações neuronais ainda não estão formatadas para isso e, portanto, tende a cansar-se e a ter que dispersar. E isso é um indicador. Depois, outra coisa também que eu vos queria dizer honestamente, que é, eu li mesmo estes livros. Eu podia fazer aqui, eu lembro de estar a falar com um consultor meu, o Pedro Branco, estarmos a falar e o Pedro a dizer, mas pronto, vê-se mesmo que tu lês e tal, a fazer aqueles resumos dos livros. Não, aquilo, dás-me qualquer livro para a mão, passado 5 minutos eu estou 10 minutos a falar sobre ele. Não custa nada, porque estou habituado a ler. Vou ver 2 ou 3 coisas ao Google, quem é o autor, nacionalidade, a sinopse daquele livro, outras obras que ele tenha, e a partir dali passo a abrir uma página ao meio, marco qualquer coisa e digo, olha por exemplo, temos esta parte em que ele fala sobre isto, e até parece que estive a ler o livro todo e li umas páginas ali no meio. Portanto, é muito fácil fazer isso. Acho que toda a gente se lembra do que é que o professor Marcelo fazia, e eu vos garanto que aquilo é uma tanga do pior. Para já não é anagrama, é um 7. Um 7 não lê os títulos, não lê os livros. E depois, eu já tive uma altura na minha vida em que em média eu lia 150 páginas por dia, há muitos anos atrás. E portanto 150 páginas por dia não dá aquelas páginas todas de livros que ele dizia que lia por semana. E portanto, 150 páginas por dia era muito. Morava em Massamá, era comboio de manhã, era almoço, muitas vezes sozinho, comboio à tarde, era à noite, lia muito, muito, muito. E portanto, estão a ver, para ler tanto e ter uma média de 50 páginas por dia, para ser 150 era uma brutalidade. E, portanto, é impossível fazer aquilo que ele fazia, que era ler aqueles livros todos. Aquilo é treta. Mas resultou. É Presidente da República, teve 10 anos a contar tretas e conseguiu lá chegar. Mas pronto, portanto, eu li mesmo estes livros. Um ou outro, se calhar faltavam 10 páginas para o fim, eu já estava cansado do livro, já estou saturado disto. Caga lá nas 10 páginas e descansa. Aconteceu-me isso num ou outro. Por exemplo, neste último do Gurdjieff, fiquei aí umas 15 páginas do fim, disse, já não tenho paciência para isto, esquece. Mas 99% deles foram lidos do início ao fim. Uns temas são mais interessantes, outros são menos interessantes, mas é isso. Portanto, dicas para conseguirem ter hábitos de leitura é começar. Tentem começar logo a ler, arrancar com o livro e de seguida arranjem um bloco de tempo em que consigam ler 40, 50 páginas, que é para ver se aquilo pega. E depois é criando esse hábito, criem esse tempo para vocês lerem. Sim, se calhar sacrificam outras coisas, mas tem a ver com aquilo que vocês gostam. Eu, pelo menos em mim, os livros têm um efeito de dopamina muito grande. Eu gosto muito desse conhecimento, e também vos vou dizer que tive anos e anos sem ler. Isto era entre os 20 e tal e os 30 e poucos, portanto tive para aí uns 15, 20 anos em que não lia com essa assiduidade, ia comprando um livro ou outro, mas depois aquilo por alguma razão não pegava. No confinamento, naquelas semanas de confinamento e no período subsequente, li para aí 18 livros. Depois 21, 22 não peguei quase nada, e agora este ano decidi, não, gosto mesmo de ler e quero recuperar essa parte, esse bom hábito que eu tinha. Em cima disso também vou fazendo algumas compras, alguns investimentos de livros mais raros, edições de coleção. Não tenho para chegar a algumas coisas que eu conheço, mas pronto, pode ser que um dia lá chegue. Lembro, curiosidade, fui à Sá da Costa, que é, se calhar, neste momento, talvez em Lisboa, a melhor livraria alfarrabista que nós temos, e disse, olha, eu queria uma edição especial de Fernando Pessoa, e portanto, o que é que vocês têm aí? Tínhamos aqui uma, deixa lá. Não, acabámos de vender isto a semana passada, esta era mesmo uma edição muito especial, bordada não sei o quê, não é? De um livro do Fernando Pessoa, a Mensagem.
custava 10 mil euros. Meu amigo, não é esse o meu campeonato. Muito obrigado pela consideração, mas esse não é o meu campeonato. E portanto, vou comprando alguns livros que eu posso, de coleção. Este ano estou ali a olhar, comprei os discursos do Salazar, comprei de Angola contra Costa, comprei por promessa a um amigo que morreu há uns 3 anos. O Portugal Antigo e Moderno do Pinho Leal, comprei ali também um livro de poesia, o tal, do Fernando Pessoa, mas outro, atenção, não foi esse. Comprei também ali um livro do Fernando Pessoa, de uma edição rara de coleção, e acho que foram esses. Portanto, pá, é algum investimento, um bocadinho mais do que aquele valor que eu vos falei no início dos livros que eu comprei e que li, mas é uma coisa que eu sempre que posso vou juntando, vou comprando, vou juntando dinheiro e compro porque faz todo o sentido. E é aquilo que eu digo cá em casa e que eu digo às minhas filhas, é estes, no dia que eu ler par, estes não vendam, ou pelo menos vão ver o preço deles porque valem bastante dinheiro. É um bocadinho isso. Bom, já está muito extenso, já são cerca de 11 minutos. Espero ter ajudado. Também deixem-me dizer-vos porque é que eu faço isto. Eu estou-me a cagar para... Não há cá aquela cena de... Não, é para o gajo agora parece... É para me projetar como um gajo que lê e tal. Caguei nisso tudo. Eu faço porque gosto de livros. É uma coisa que eu faço. Que eu vejo que colhe um bocadinho em algumas pessoas. Perdão. Porque vão comprar um livro que eu estou a falar, porque há outros que dizem, olha, comecei a ler porque falaste neste livro e isso despertou-me e eu até tinha lá o livro em casa que ainda não tinha lido e fui ler, ou fui comprar este livro, portanto tem a ver um bocadinho com isso. Enquanto o feedback for positivo, eu gostar de fazer isto, eu vou fazendo. De resto, não tem nada a ver com estar aqui, perdão, armado aos cucurutos, caguei nisso tudo. Não tem nada a ver com isso. É falar de uma coisa que eu realmente gosto, que são os livros. Tal como às vezes também faço lives sobre, por acaso tenho que retomar em 24, os lives sobre empreendedorismo, empresariado, etc. Imobiliário, não tem a ver com mais nada a não ser falar de uma coisa que eu gosto muito e acho que se puder ajudar, tanto melhor. E é isso, olha, muito obrigado. Obrigado por também irem vendo aí algumas coisas que eu vou aqui publicando. Um bom ano de 2024 para todos e estamos juntos e estamos aí na luta. Bora lá.